Então, a gente coloca assim esse perfurador de abobrinha, tá vendo? Vocês devem encontrar aí no Mercadão, não sei. Mas eu posso trazer comigo também para o Brasil, quem precisar. Tá? E você vai perfurando a abobrinha com cuidado para não furar ela, né, no final, porque senão vaza o caldinho do arroz e da carne quando a gente recheia. E ao mesmo tempo você tem que deixar uma abertura aqui no topo suficiente para a gente conseguir colocar o arroz e o recheio, né? Então, quanto mais fininha você deixar ela, mais gostosa ela fica. Porque você não quer comer, pelo menos não é o costume aqui, né? A gente comer a abobrinha. A gente saboreia mais o recheio, que ele é todo temperado, né? Todo cheio de especiarias. Então, você vê que eu tô tentando deixar ela bem rasinha, né? De pele, de casca. Mas ao mesmo tempo, tomando muito cuidado para não furar, tá bom? Então, você vê quantas a Melissa já fez aqui. Ela vai continuar fazendo o restante, tá? E esse miolo aqui, a gente faz um baba ganoush depois. Eu vou mostrar como, tá bom? Tchau! Tem 4 xícaras de arroz e aqui 4 xícaras de carne moída, tá bom? Então eu faço a metade em arroz e a metade da medida em carne moída. Se você quer uma opção mais saudável, você pode fazer com mais carne, entendeu? Aqui deve ter uns 3 tomates. Tomate picadinho. Aqui salsinha picadinha, tá? Fresquinha, gente, tudo fresquinho, tá? Aqui hortelã fresco. Tá? Aqui eu vou adicionar também uma pimentinha vermelha picadinha. Esse aqui é meu cartão. Aqui tem cebola picadinha também, deve ter umas 3 cebolas. Eu faço meio que a olho, mas depois eu vou tentar colocar a receita estabelecer as medidas, tá? Tá, agora eu coloco sal. Eu uso sal da Himalaia, então eu vou estar colocando colocar 2 colheres, depois eu provo, tá bom? Aqui é a medida de colher de sopa. Opa. Eu vou colocar também uma colher de sopa de orégano seco, mais fresco, né? Super gostoso esse orégano. A gente chama de za'atar, gente. Esse é o za'atar, za'atar barri. Isso aqui é um hortelã desidratado. Também gosto de colocar bastante. Vou colocar 2 colherzinhas de café, tá? Esse daqui é cusbará, esse aqui é coentro seco em pó, né? Também dá pra colocar umas 3 colherzinhas. Esse daqui é pimenta do reino, umas 2 colherzinhas. Aqui é canela em pó. Canela, vou colocar 2. E a Melissa trouxe aqui a pimentinha picadinha. E esse daqui é uma especiaria que é utilizada para cozidos de carne. Então é uma mistura de várias especiarias, tá? Vou colocar umas 4 colherzinhas, até mais. 6 colherzinhas de sopa. Então o arroz tem que ficar bem temperado para ficar saboroso.
Nada de arroz sem sabor, né? Já vou colocar minha mão aí. A gente coloca também azeite de oliva. A gente põe azeite de oliva para dar ligamento e sabor, né? Claro. Tá? Agora vocês misturem bem para que a carne se desmanche no arroz e entre os temperos, né? A gente não quer ver arroz separadinho e carne separadinha. Ela fica parecendo uma massa, principalmente quando as pessoas seguem essa receita de metade. O que você coloca de carne, coloca a mesma quantidade de arroz, então chega mesmo a virar quase que uma massa. Agora tem gente que gosta de sentir mais o gosto do arroz e tem gente que gosta de colocar mais carne que isso, né? Fica realmente a critério de vocês, tá bom? Mas essa é a maneira que a minha sogra me ensinou, que a gente está acostumado e que recebe a aprovação de todos que provam, viu? Inclusive, principalmente, especialmente a nossa, né? Agora eu vou dar uma experimentadinha. O sal tá bom, não precisa acrescentar mais. Sempre bom colocar menos, né? Do que colocar mais. Agora, a gente deixa aqui e vamos lá preparar as folhas de uva. Então, aqui já é a preparação da panela para onde a gente vai colocar as abobrinhas e os charutinhos de folha de uva, né? Então, a gente faz a primeira camada de batatas cortadas assim, em rodelas, nessa espessura. Pra quê, gente? Uma que dá sabor, fica super gostosa. Outra que ela dá um looking assim muito bacana, porque ela é amarelinha, né? Combina com prato verde. E outra que ela protege a abobrinha contra queimadura, porque a abobrinha é mais sensível, né? Então, se você colocar a abobrinha direto aqui embaixo, ela corre o risco de queimar, entendeu? Então, a gente faz essa camada para proteger, principalmente. Quando eu tenho visitas, eu costumo comprar carne de cordeiro. Eu cozinho a carne de cordeiro separada e coloco aqui também. Faço uma outra camada de carne de cordeiro. Gente, fica divino, tá? E agora a próxima etapa vai ser já a gente começar a rechear as abobrinhas e colocar aqui. Então aqui, gente, a gente pega e coloca o recheio dentro da abobrinha, desse jeito mesmo. Mas você procura não encher muito, sabe? Ela tem que ficar fofinha assim, tá vendo, ó? Até quando você balança, você consegue ouvir o barulhinho do recheio lá dentro, não soca ela, sabe? Sabe por quê? O arroz vai crescer, né? Então, você não quer que aquele recheio se transborde pela abobrinha e enche a panela de arroz, fica uma caca. Então, é assim, ó, você deixa mais ou menos um dedo de altura, né? Sem nada, porque o arroz vai crescer, gente, ele vai chegar até aqui. Tá bom? E a gente vai colocando nessa panela aqui dessa forma. Tá vendo? A gente vai formando uma camada só de abobrinhas. Aí depois por cima vem o charutinho. Então, gente, essa daqui é uma folha de uva fresca, tá? Ela não é aquelas que vem com pota já curada. Ela é fresquinha, então por isso que a gente tem que dar uma fervidinha nela, mas é só uma ferventada,
tá? Então eu pus água para ferver, a gente só coloca ela na água fervida e logo já tira. Só vou deixar a água se penetrar, né, entre as folhas, e aí a gente logo já tira. Porque se você não faz isso, na hora do cozimento dos charutos, a folha ainda continua meio durinha, sabe? E aí não é legal. Então a gente deixa ela curtindo aqui na água fervendo por 1 minutinho ou 2. E é legal que sempre quando eu cozinho com charuto com folha de uva fresca, eu lembro da Jordânia. Lá, a maioria das casas e apartamentos, né, nas varandas, né, dos apartamentos, tem armação para dar uva, né, para crescer a parreira na época de uva. Então, quando chega a época de uva, nossa, a maioria das casas e apartamentos está com aquele sombreirinho, sabe, feito de folhas de uva. E logo que passa a estação da uva, né, as pessoas já começam a colher as folhas, né, como essa, e colocar em saquinhos, tirar o vácuo e colocar no freezer. Aí ela abastece, né, para de repente até 1 ano de consumo de charutinhos, dependendo da quantidade de folhas que dá a parreira, né? Fora as uvas que dão lá são verdes e são deliciosérrimas também. Então é isso, hoje eu tô sentindo que já tá amolecendo, que a gente não quer que ela quebre, né? Já vou desligar o fogo e vou começar a tirar, tá bom? A gente tira, coloca nessa peneira aqui e deixa ela escorrendo, tá? Já tá um cheirinho super gostoso, o cheirinho da folha de uva é bem azedinho, né? Eu acho que aí no Brasil é difícil de achar folha de uva fresca, mas se vocês acharem, eu super recomendo. Então, gente, agora a gente vai rechear. A gente corta esse talinho e coloca bem pouquinho o recheio, porque a gente quer saborear mais a folhinha de uva do que o arroz em si, né? É o contrário da abobrinha. Então você dá uma enroladinha, depois fecha as laterais e conforme você vai enrolando, vai apertando bem, né? Você arruma bem a folhinha, ela fica bem sensível porque ela é fresquinha. Vai apertando bem para ela não abrir, entendeu? Aí, essa daí, como a folhinha tá meio danificada, ela abre. Mas ó como tá ficando aqui. A gente fez uma camada de abobrinha, agora a gente vai colocando os charutinhos por cima, né? Vou mostrar mais uma. Então, vê como as folhinhas elas ficam grudadinhas, né? E tem que tomar cuidado para não rasgar. As que estão rasgadinhas, a gente emenda uma com a outra, sabe? E faz uma folha grande. Se ela é muito grande também, a gente corta o pedaço, como vocês viram aí. Se ela tem buraquinho, a gente remenda. Tudo para evitar que o arrozinho saia de dentro do charuto quando a gente está cozinhando, né? Para não ficar aquela panela com charuto, um monte de arroz nadando lá na água. Então aí a gente vai fechando bem justinho, bem gostoso. Aí fica aquele saborzinho de folha de uva que é bem azedinha, né? O árabe tem um paladar, aceita muito o paladar do azedo. Então você nota que sempre tem limão, sempre tem romã, folha de uva que é azeda, né? Tudo que é azedinho, muito bem aceito pelo árabe. Então, aqui, gente, a gente acabou de enrolar, tá? Eu já coloquei água, mas eu vou repetir o que eu coloquei. Água fervendo, coloquei mais 1 colher de sal, tá? Porque a folha de uva, ela pede sal.
E coloquei um pouco de pimenta do reino, mas o que você coloca na água é bem ao gosto de vocês, tá? Eu deixo ela bem assim, básica mesmo, porque o arroz já tá bem temperado, tá bom? Você coloca esse prato em cima porque as folhas, quando a água começar a borbulhar, as folhas vão começar a se abrir. Então, quando você coloca um peso em cima, você mantém os charutinhos intactos, né? Sem se desmancharem. E aí a gente coloca uma tampa por cima e deixa cozinhar até cozinhar. Deixa cozinhar até o arroz ficar cozido, né? E a folha de uva também. Eu costumo deixar uma aguinha no final. Ainda tem muito, a gente ainda vai adicionar mais água. A água tem que estar até aqui, mais ou menos. Mas quando tem só um pouco da água, mais ou menos, né, essa espessura no final, eu adiciono um limão, um suco de um limão, para ela ficar um pouco azedinha. Deixo ferver um pouquinho e eu já apago o fogo. Então, eu separo aquele caldinho e depois eu viro o charutinho numa travessa para usar aquele caldinho quando eu for servir os charutinhos, que ele fica super gostoso. E finalmente os charutinhos estão prontos. Aqui está, você vai ver que tem um caldinho aqui no final. Eu vou derramar ele primeiro antes de eu virar a panela de ponta cabeça, tá? Então, eu derramo meio que assim, pra não espirrar em mim, né? Entendeu? Pronto, agora eu volto. Eu coloco esse caldinho numa refratária. Tá? Esse caldinho fica numa refratária aqui. Ó. Vendo? Agora a gente tira a tampa e vira esse pratão aqui na panela. E agora a gente vira ela de ponta cabeça. 1, 2, 3 e já. Requer um certo malabarismo isso, viu? É pesado. Bom, agora vocês vão ver como é que fica ele, né, colocado aqui no prato. Olha aí, gente. Agora eu pego uma espumadeira. E a gente vai ajeitando assim. Eu deixo os charutinhos cair do lado pra ficar bonito. Meu óculos tá embaçando. Tá? Agora a gente pega as batatas que estão aqui, ó. Tá vendo como elas grudam? Por isso tem que ser as batatas no final. Se fosse as abobrinhas, na hora de tirar elas, ia quebrar tudo. Entendeu? A gente tira assim. Essas batatas estão uma delícia, porque elas absorvem o caldinho da folha de uva. Aí, tá, gente? Agora a gente faz umas decoraçõezinhas aqui, né? E pronto.